Nós somos, como protestantes, um cristianismo recente, entende? Que temos o nosso cânon, que defendemos a nossa fé, ok? Mas nós não podemos ignorar que existem múltiplos cristianismos. O cristianismo ortodoxo na Rússia não tem nada a ver com o cristianismo católico, que o cristianismo grego, ortodoxo grego, não tem nada a ver com o católico, o romano, com o russo, com o etíope, com o siríaco. Bom, vamos lá. Algum assunto que deva ser tratado aqui ainda nesse assunto? Não? Sim, eu gostaria de deixar claro para todo mundo que nos ouve que existem muitas formas de inerrância. A maioria das pessoas no Brasil só repetem o que ouviram sobre isso, nunca estudaram, nunca leram. Eu quero deixar aqui algumas, porque quando às vezes você fala inerrância, você não entende que você está comprando um monte de pacotes fechados, tá? Então veja, nós temos aqui o ditado mecânico, nós temos a inerrância absoluta, nós temos a inerrância crítica, nós temos a inerrância limitada, nós temos a inerrância qualificada e nós temos a inerrância nuance, nós temos inerrância funcional e inerrância é assim, ó, é uma forma de inerrância, tá? A inerrância é irrelevante. Existe uma forma de inerrância que trata a inerrância como irrelevante. Então, existem muitas formas de inerrância. Qual delas você, que diz que a Bíblia é inerrante, acredita? Então, vou pegar aqui um exemplo de um seminário conservador, ok? De missiologia, que é o seminário Fuller. O que está lá no site do Fuller? Veja que não há radicalismo nessa questão da inerrância. E não há também porque você ficar chamando de herege as pessoas que não creem exatamente como você. O que nós estamos dizendo é, ninguém está minando a autoridade das escrituras, ninguém está dizendo que os autógrafos não são inerrantes, nós estamos falando de Bíblia. E Bíblia é um livro editado por editoras aqui nesse sentido de que esse livro que foi produzido por uma editora pode conter erros até de edição. Então, é disso que eu sempre falei. Eu nunca falei dos autógrafos, nunca discuti sobre isso, nunca discuti sobre a inspiração bíblica, não houve essa coisa. Então, veja bem, nós temos aqui no seminário Fuller, no site deles está lá o seguinte: se nós dissermos inerrância sendo a inspiração do Espírito que moveu os autores bíblicos a produzirem os manuscritos, a palavra inerrância está sendo usada adequadamente e corretamente. Se nós trazermos isso para o texto na seguinte perspectiva, de gramática, de números, de cronologias, o uso do termo, pelo Fuller, é enganoso. O uso do termo é enganoso, porque você não consegue defender inerrância nessas coisas, ausência de erro nessas coisas. Ponto. Então, onde está a inerrância? A inerrância está na inspiração do Espírito que moveu os autores a escrever, ok? Nós também, como cristãos protestantes, católico / protestante / evangélico, nós ignoramos os múltiplos cristianismos, como o Dr. César acabou de falar aqui recentemente, que a Igreja Católica não é a primeira igreja. Veja, nós temos cristianismos muito mais antigos do que a Igreja Católica. Nós temos o cristianismo copta, que é um cristianismo muito mais antigo do que o cristianismo católico, que tem outro cânon, que tem um cânon muito mais abrangente do que o nosso, e que também afirmam ser inspirado por Deus. Nós temos o cristianismo siríaco, que é um cristianismo muito antigo. Aliás, dura Europa, nós temos a primeira reunião pública como igreja, como nós conhecemos hoje, na Síria. Depois você também tem o cristianismo etíope, todos esses têm cânons distintos. Veja, eles não estão baseando o seu cristianismo no cristianismo católico romano, como é o dos protestantes. O Natal deles é em janeiro, não é em dezembro. Você tem nesse cristianismo etíope, um outro cânon. Nós somos, como protestantes, um cristianismo recente, entende? Que temos o nosso cânon, que defendemos a nossa fé, ok? Mas nós não podemos ignorar que existem múltiplos cristianismos. O cristianismo ortodoxo na Rússia não tem nada a ver com o cristianismo católico, que o cristianismo grego, o ortodoxo grego, não tem nada a ver com o católico, o romano, com o russo, com o etíope, com o siríaco. Então, ou seja, ignorar demais
contextos históricos para estabelecer radicalismo e uma mentalidade rígida, não flexível. Porque, veja, a Bíblia não se propõe a falar de botânica. Por exemplo, doutor, se eu, na perspectiva bíblica, disser qual é a menor semente do mundo, qual é a menor semente que existe? É o grão de mostarda, ok? Mas nós sabemos que a semente do morango é menor que a da mostarda. E a semente da orquídea ainda é menor que a do morango. Entende, então? Ou seja, então por que a Bíblia diz isso? Mas veja bem, ela diz isso dentro de um contexto da botânica da época da Palestina e daquele contexto. Então você tem as questões, elas têm que ser evidentemente contextualizadas. Mas aí a minha teologia não pode ser parcial. Quando convém, eu vou lá e interpreto de forma contextual, de forma cultural. Sempre deve ser interpretada de forma contextual. Então, tem uma vista as línguas originais sempre. Mas veja bem, há teólogos que são parciais, são imparciais.